Eu sou o Bruno Vieira e sejam bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Neste vídeo vamos para o segundo episódio da série Países de uma Medalha e, antes de embarcar pela história de hoje, eu peço humildemente para você deixar o seu like, que é muito importante. Você que conheceu o canal agora, por gentileza, se inscreve aqui embaixo, que também é muito importante. E o conteúdo da semana passada desta série, pessoal, eu vou deixar no card aqui em cima para vocês. Agora, vem junto comigo viajar pela história de hoje. 2012 foi um ano histórico para o handebol feminino de Montenegro. Mas antes do país do leste europeu atingir o ápice, em 2010, as montenegrinas terminaram na sexta colocação no europeu disputado na Noruega e na Dinamarca. E em 2011, no Campeonato Mundial disputado aqui no Brasil, Montenegro foi eliminada nas oitavas de final, terminando na 10ª posição no geral. Estes resultados não indicavam que Montenegro pudesse chegar nos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres como uma candidata à medalha olímpica, e foi justamente no ano de 2012 que a maré começou a virar a favor de Montenegro. Inicialmente, o país conseguiu a sua qualificação olímpica no pré-olímpico disputado na França. Além do país da casa, Romênia e Japão foram os adversários das leoas montenegrinas, e com 3 vitórias em 3 jogos, Montenegro garantiu seu passaporte para os Jogos Olímpicos na capital britânica. Aquela Olimpíada marcaria a estreia do handebol feminino de Montenegro em Jogos Olímpicos. Após garantir a qualificação para os Jogos Olímpicos, Montenegro fez história na Liga dos Campeões da Europa de handebol feminino, porque o Budućnost Podgorica, pela primeira vez em sua história, foi campeão da maior competição de clubes do continente e batendo na final nada mais nada menos do que o poderoso Győri, time da brasileira Eduarda Amorim. Para se ter uma ideia, 11 das 14 jogadoras de Montenegro que estiveram presentes nos Jogos Olímpicos de Londres jogavam no Budućnost Podgorica, e claro que este título da Liga dos Campeões da Europa de handebol feminino colocou Montenegro em um outro patamar, em um patamar de país que brigaria por uma medalha nos Jogos Olímpicos de Londres. A seleção montenegrina era bastante coletiva, mas 4 jogadoras eram as estrelas. Bojana Popović, que era armadora pela esquerda, era uma das mais experientes daquele time. Katarina Bulatović, armadora pela direita, outra jogadora que tinha bastante bagagem. Jovanka Radicevic, ponta direita, que inclusive jogava no Győri, que perdeu a final da Liga dos Campeões para o Budućnost Podgorica. E Maja Mehmedović, que era ponta pela esquerda, era uma das jogadoras mais jovens daquela equipe, mas já jogava demais. Dragan Adzic era o treinador da seleção montenegrina de handebol feminino. Montenegro estreou muito bem nas Olimpíadas, bateu por 31-19 a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha só se qualificou para os Jogos Olímpicos por ser o país sede, porque as britânicas terminaram a competição com um saldo negativo de nada mais nada menos do que menos 75, ou seja, tomou 75 gols a mais do que fez. A Grã-Bretanha é um país que não tem grande tradição no mundo do handebol e claramente iria disputar as Olimpíadas por ser a nação sede. Enfrentando o Brasil no segundo jogo, veio a primeira derrota de Montenegro, em um jogo bastante equilibrado,
onde a seleção montenegrina virou na frente do marcador do primeiro para o segundo tempo, 16-15. No segundo tempo, o jogo continuou muito equilibrado, as duas equipes ali brigando para ver quem conseguia ficar à frente do marcador. Montenegro teve a bola para empatar o duelo e no contra-ataque tomou o gol e o Brasil venceu o jogo por 27-25. Foi uma grande vitória da seleção brasileira e aquela derrota ligava um pouco o sinal de alerta para Montenegro. No terceiro jogo diante de Angola veio a segunda vitória e a já confirmação da classificação para a fase de mata-mata. A seleção angolana até que deu trabalho no primeiro tempo, virou à frente do placar com 14-13. Porém, no segundo tempo, Montenegro desenvolveu melhor o seu jogo, conseguiu se defender muito melhor e acabou levando a melhor diante da seleção angolana com o placar de 30-25 e vitória que já carimbava o passaporte montenegrino em sua estreia em Jogos Olímpicos para o mata-mata. No quarto jogo diante da Croácia veio a segunda derrota de Montenegro por 27-26, outro jogo muito disputado, muito brigado. Não à toa o primeiro tempo terminou empatado em 12-12 e no segundo tempo a Croácia ganhou no mínimo detalhe, não à toa. Um golzinho resolveu a partida e um gol no handball é quase nada, mas define um jogo com certeza. Esta derrota diante da Croácia complicou um pouquinho o Montenegro no que diz respeito à classificação, porque Montenegro poderia cair na tabela, como de fato caiu, e no último jogo, Montenegro empatou diante da Rússia 25-25. Outro jogo bastante disputado, bastante brigado, e esse empate deixou Montenegro na quarta posição do grupo A. E a seleção montenegrina iria enfrentar nas quartas de final a líder do grupo B, que foi a seleção da França. E esse jogo foi de arrepiar. O primeiro tempo foi bem equilibrado, não à toa. Terminou 13-13. No segundo tempo a França teve um maior domínio do jogo. Não à toa, em alguns momentos a França chegou a ter 2 ou 3 gols de vantagem. Mas depois dos 20 minutos do segundo tempo, Montenegro cresceu no jogo, conseguiu retomar o ritmo da primeira etapa e o último lance do jogo foi decisivo. A Maja Mehmedovic sofreu uma penalidade máxima aqui no handball, é o tiro de 7 metros e a Katarina Bulatovic converteu a cobrança, colocando o Montenegro na semifinal dos Jogos Olímpicos. Montenegro estava entre as 4 melhores seleções do mundo do handball feminino. Nas semifinais, Montenegro enfrentaria outra seleção muito forte, a Espanha, e novamente 13-13 no primeiro tempo, muito equilíbrio. No segundo, o domínio do jogo foi de Montenegro. Montenegro esteve à frente do marcador o tempo inteiro. Em muitos momentos a seleção montenegrina conseguiu abrir 3 ou 4 gols de vantagem. A Espanha até cresceu no final do jogo, mas um crescimento insuficiente não impediu a vitória montenegrina por 27-26 e àquela altura Montenegro já tinha a medalha de prata garantida, já era a primeira medalha olímpica da história do esporte de Montenegro. Na grande decisão, outra gigante pelo caminho, a Noruega, e Montenegro não conseguiu levar a medalha de ouro para casa no primeiro tempo. 13-10 para a seleção da Noruega, um jogo equilibrado, mas onde a seleção norueguesa conseguiu desenvolver melhor os seus ataques, conseguiu também se defender um pouco melhor, não à toa. Conteve a seleção de Montenegro em apenas 10 gols. E na segunda etapa, o jogo foi bastante equilibrado, o Montenegro conseguiu retornar para o jogo, chegou a igualar até o marcador, mas
Montenegro não conseguiu manter o ritmo, não conseguiu defender melhor que a Noruega. O jogo ficou ali na igualdade, não à toa, 13-13 no segundo tempo, e a vitória por 26-23 deu o título olímpico para a Noruega, mas não impediu um festão de Montenegro. Isso porque quando as jogadoras chegaram lá em Podgorica, elas foram recebidas com a maior festa, parecia que elas tinham realmente faturado a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. O povo montenegrino ficou bem feliz, as ruas de Montenegro estavam abarrotadas de gente, foi uma festa danada aí. Montenegro tinha muito que comemorar mesmo, um país de pouco mais de 600 mil habitantes havia ganho a sua primeira medalha em Jogos Olímpicos, logo na segunda participação em sua história. Mas, apesar da medalha de prata nos Jogos Olímpicos, o 2012 de Montenegro não parou por aí. Isso porque Montenegro faturou o europeu de handebol feminino, enfrentando na final, adivinha quem? A Noruega. Vitória por 34-31 no tempo extra, e Montenegro, pela primeira vez em sua história, foi campeã europeia de handebol feminino. O 2012 do handebol feminino de Montenegro está na história e é um 2012 também histórico para o esporte do pequeno país do leste europeu, já que a nação da antiga República da Iugoslávia faturou sua primeira medalha em Jogos Olímpicos. Este foi mais um vídeo aqui no canal e eu espero que vocês gostem. Por favor, pessoal, deixa aí o seu like, que é muito importante. O seu comentário também é primordial para a evolução do canal. E a sua sugestão pode virar uma pauta aqui do canal. Inclusive, este vídeo é uma sugestão de inscrito aqui do canal. Um grande abraço para todos vocês, siga as nossas redes sociais e eu fui!